Hola, ¿qué tal? Soy Vinicius Hideki, tengo 26 años de edad, soy graduado en Ingeniería Industrial y hoy les voy a contar un poco más de cómo el español fue importante para mi trayectoria profesional. Tudo começou em 2011, quando eu tinha 15 anos de idade, e eu participei de uma imersão internacional de 2 semanas, onde tive a oportunidade de conhecer uma nova cultura, ter contato com um novo idioma, e aquilo abriu muito as portas, abriu muito o horizonte para eu entender o quanto isso é importante. É a primeira oportunidade que você vai ter de estar fora do seu país, estar longe dos seus pais, e criar aquele senso de responsabilidade. Então, entender que cada decisão que você vai tomar vai gerar uma consequência e aquilo é unicamente uma decisão sua. Se aquilo der certo, tudo bem. Se aquilo der errado, é aprendizado, é uma decisão que você tomou e o quanto antes você tem contato com esse tipo de experiência, isso te ajuda muito, você se torna uma pessoa melhor, né? Então eu tive o contato aos 15 anos, se eu pudesse ter ido com 12, com 11 anos, eu sei que eu já seria um Vinícius diferente antes, já teria um outro tipo de senso de responsabilidade, talvez uma outra visão, um outro senso crítico das coisas que acontecem ao meu redor. Você começa a olhar o mundo de um prisma, numa visão diferente. A imersão internacional que eu vivi, para mim, foi um divisor de águas. Então, eu era um Vinícius antes intercâmbio e virei um Vinícius pós-intercâmbio. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, cara, eu gosto disso, eu quero aprender outro idioma. Foi aí que eu comecei também a ter o contato com o espanhol, foi aí que eu comecei a buscar aula, que eu me interessei mais pelo idioma, que eu me interessei mais pela cultura latina também. Então, poxa, eu comecei a pesquisar de Argentina, comecei a pesquisar de Colômbia, comecei a escutar a música de outros países, muito por conta da imersão internacional. Eu lembro quando eu comecei a buscar os estágios, quando tinha acabado de ingressar na faculdade e ter acesso às primeiras entrevistas, buscar os meus primeiros processos seletivos, eu ainda não tinha uma experiência para contar, uma experiência profissional. Então, o intercâmbio, para mim, é a experiência que eu contava. Tá? Então, aquilo para mim, toda a vivência que eu tive dentro do intercâmbio, a resolução de problemas, como eu lidava com situações onde a gente não estava sendo prevista, isso era o que eu contava na entrevista. Então, essa experiência me ajudou muito a construir essa narrativa em processos seletivos. Quando você está no processo e você começa a contar a sua experiência, o profissional ele te olha com outros olhos. O recrutador ele te olha com outros olhos. Você constrói o seu currículo e o entrevistador, o profissional que está fazendo o processo de recrutamento, olha no seu currículo que você teve uma vivência internacional, que você fala um outro idioma, que você tem uma certificação. Isso te abre portas, tá? O certificado ele te dá aquela chancela quando um recrutador está analisando, quando alguém está analisando o seu perfil, ele chama a atenção. Então é algo que agrega muito valor, principalmente no começo da carreira profissional. No caso, quando eu entrei na faculdade, quando eu tive a oportunidade de fazer o estágio, ser efetivado, e eu estava ali naquele momento de fazer um projeto que a gente tinha concluído para o Brasil e replicá-lo para a Colômbia, para outro país, eu era o único do time que falava o espanhol. Então, a partir daquele momento, eu cheguei mais preparado para o mercado profissional e eu consegui aproveitar essa oportunidade de ser o único do time que conseguia falar espanhol e ser enviado para um projeto fora do país. Se você analisar a América Latina, o Brasil hoje é o único país que fala português. Então, todos os outros países falam espanhol e é muito comum as empresas terem outros escritórios em outros países e quem fala espanhol acaba liderando essas iniciativas de contato. Um ponto importante de falar é que hoje a gente vive num mundo que é muito globalizado. Então, é muito comum você estar dentro de um time que parte do seu time fica
no Brasil, parte do seu time vai ficar no México, parte do seu time vai ficar na Colômbia. E você ter o contato com o idioma, você saber falar o idioma, isso te ajuda muito. A pior coisa é você achar que por falar português você consegue falar espanhol. Chega até a ser engraçado, porque muitas vezes você está fora do país e as pessoas que falam espanhol dizem que os brasileiros inventam um terceiro idioma, que é o portunhol. Eu vejo o espanhol hoje como que a gente estava vivendo o inglês talvez há 20 anos atrás, sabe? Então, o espanhol hoje, quem fala, ele é de fato um diferencial. Então, por quê? Porque o inglês, ele acaba sendo pré-requisito. O inglês, as empresas, o mercado, já espera com que você fale em inglês. Então, o espanhol, ele entra para suprir aquele diferencial, para suprir aquele a mais. Então, no momento onde você está concorrendo uma vaga com uma pessoa que talvez tenha uma formação acadêmica muito parecida com a sua, tenha uma vivência profissional parecida com a sua, fala o inglês, mas você fala o inglês e o espanhol, óbvio, isso é o pingo no i, a cereja do bolo para que você consiga ter acesso a essa posição, ter acesso a essa vaga. Você tem também a oportunidade de trabalhar dentro do Brasil, por exemplo, e uma empresa que está fazendo uma expansão internacional te contratar e te pagar em dólar, te pagar em euro, para você tocar toda a operação do país para a América Latina. Eu sabendo falar um terceiro idioma, eu tendo o domínio do espanhol, isso me trouxe uma valorização profissional muito maior, pelo que eu vejo de pessoas que estão no mesmo nível, mas que não têm esse terceiro idioma. De fato, tem poucos profissionais ainda hoje que falam espanhol. A gente vive num momento que é muito interessante, que as pessoas, os profissionais, eles ainda não se deram conta do quão importante é você ter o espanhol. Então, hoje, o profissional que fala um terceiro idioma, ele é mais remunerado, ele tem acesso a outras oportunidades de trabalho. Então, é muito comum empresas mandarem mensagem perguntando se eu tenho interesse em uma nova oportunidade, só pelo fato de que viu no meu perfil que eu falava espanhol. Queria agradecer a Tio Edu pelo bate-papo de hoje, em poder contar como intercâmbio, a imersão internacional foi importante para a minha vida pessoal, para a minha trajetória profissional. Espero que outros alunos, outros estudantes tenham a mesma oportunidade, porque eu sei o quanto aquela experiência foi valiosa para mim. E eu sei que é só o começo. Obrigado, Tio Edu, e muitas gracias e hasta luego.